Bom dia, irmãos. Muito bom ouvir a igreja cantando. É maravilhoso saber que um dia todos nós estaremos diante dele e todo o povo de Deus, de todos os lugares, de todas as tribos e nações, de todos os tempos, de todas as eras, vão estar diante do Senhor com uma única voz e um único canto adorando ao Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu estou muito feliz por esses dias, eu espero que o seu coração também esteja transbordando de alegria. Foi muito especial o que essa igreja e essa equipe proporcionou ao longo desses dias para todos nós. E a minha oração é que a palavra de Deus, os louvores, as dinâmicas que foram feitas aqui, encontrem um terreno fértil no seu coração e que ela produza frutos. Todo esse trabalho, todo o seu investimento para participar aqui, produza frutos na sua relação conjugal, com a sua família, no seu casamento. Hoje eu quero encerrar com vocês a minha participação. E eu quero fazer isso encerrando essa série de sermões que eu me propus a conversar com vocês ao longo desses dias. Eu vou recapitular com você. Nós começamos conversando sobre o propósito do casamento e entendemos que o propósito do casamento é ser palco para a glória de Deus e não para as nossas próprias vidas, para a satisfação pessoal. Depois nós olhamos para o segredo do casamento e descobrimos que o segredo do casamento não tem nada a ver com 7 passos para se conquistar uma vida melhor, mas tem a ver com quem somos. Nós somos pecadores. Um dia fomos afetados pela queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e onde o pecado tocou, como disse Agostinho de Hipona, ele corrompeu todas as coisas. Ele corrompeu nossas relações e ele corrompeu, consequentemente, a nossa relação conjugal. Ontem eu conversei com vocês sobre o poder para o casamento e nós vimos, à luz de Efésios, que o poder para o casamento não é dominação, mas é sujeitar-se. Sujeitar-se não na força do nosso braço, porque isso será forçoso, é um esforço, mas sujeitar-se no poder do Espírito Santo. E quando nós fazemos isso, a gente entende que o nosso casamento é palco para a glória de Deus e é possível lidar com os pecados uns dos outros. Hoje, então, eu vou encerrar com vocês dizendo sobre a esperança no casamento. Porque, sem dúvida alguma, essas relações de palco para a glória de Deus e lidar com os espinhos do casamento, ainda que no poder do Espírito Santo, elas serão difíceis. Então, como eu consigo, Jefferson, lidar com toda essa realidade de poder, de palco para a glória, de lidar com os pecados, com esperança? Então, nós vamos olhar para o texto de Oséias, capítulo de número 3. Esse é um texto clássico, irmãos, muito importante. Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós chamamos de proto-evangelho, é onde o Senhor Deus promete a redenção, enviar o seu Filho Jesus para nos resgatar. Oséias capítulo de número 3, é a mensagem do evangelho mais clara que você pode encontrar no Antigo Testamento. Ela é a coluna desse livro de Oséias, explicando sobre o amor gracioso de Deus por homens perdidos e caídos, afetados pelo pecado. Oséias fica no Antigo Testamento, logo depois do livro do profeta Daniel. Então, abra sua Bíblia comigo para que nós possamos ler. São só 5 versículos e a gente vai ler rapidinho. O Senhor me disse: vá e trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata
e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, somos gratos por Ti, por Teu amor leal, apesar de quem somos. Homens e mulheres, pecadores, salvos pela Tua graça, apesar de nós. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra esperança no meio do caos da nossa vida, das nossas relações difíceis. Por isso, Senhor, que ela hoje encontre um chão fértil para que ela produza frutos. E que esses irmãos, esses casais, ao saírem daqui, resplandeçam a glória do Senhor, o Teu nome, o Cristo morto e crucificado na cruz, mas ressurreto por amor a nós. É assim que oramos, em nome de Jesus. Quando você disse sim, meu irmão, no casamento, para essa esposa, para o seu marido, o que você esperava do casamento? Tem casais aqui com 40 anos de casamento, tem casais com menos anos. Quem é recém-casado está aqui? Levanta sua mão. Quanto tempo de casado? 5 meses. Outro lado aqui nós temos 40 anos de casados. É nós. Deus seja louvado. Quando vocês disseram sim há 40 anos atrás, ou há 5 meses, como esse casal que está aqui, o que vocês esperavam do casamento? Qual era a trilha que vocês imaginavam que trilhariam? Quais eram as expectativas de vocês para essa relação? O que vocês tinham em mente? Pare um pouquinho onde você está, lembre-se daquela cena, daquele álbum de casamento, lembre-se agora daquele momento e se pergunte: o que eu esperava do meu casamento? Quais eram as minhas expectativas? Talvez você responda: a minha expectativa era felicidade. Eu esperava ser constantemente feliz. Talvez sua resposta seja companheirismo. Eu busquei na minha vida encontrar uma parceira e um parceiro de vida, Jefferson. Realizações. Eu pensei que a vida 2 me oportunizaria conquistas, realizações, dividir a vida, viajar, conhecer lugares com essa pessoa. Agora que você pensou, a pergunta que eu tenho para você é: o que você encontrou? Ao longo dessa jornada de casamento, 40 anos depois, já em 5 meses de casados, o que vocês encontraram nessa estrada? Talvez o contraste não seja muito parecido com aquilo que eu acabei de conversar com você. Talvez você não encontrou tanta felicidade assim. Talvez você não encontrou tanto companheirismo como você imaginava. Talvez não vieram tantas realizações. Talvez a estrada tenha sido um pouco difícil. Talvez o que você encontrou foram feridas. Talvez o que você encontrou foram algumas frustrações, algumas mágoas que ninguém vê. Essa é a realidade que muitas vezes nós encontramos no casamento. Eu não sei se você sabe, mas existe um fenômeno acontecendo socialmente chamado divórcio cinza. Divórcio cinza é uma realidade que casais com muito tempo de casado, como os nossos irmãos, geralmente com mais de 50 anos de idade, casais com esse perfil estão se divorciando com uma velocidade muito grande. E aí, a pesquisa que foi feita com essas famílias, com esses casais, eles se divorciam bem, são amigos, continuam conversando. A pergunta para eles é: por que vocês desistiram do casamento?
Vocês deixaram de sentir amor, vocês deixaram de sentir atração um pelo outro. O que foi que aconteceu? Os filhos já estão criados, já foram embora, cada um já fez a sua vida. Meu filho está fazendo faculdade fora do país, minha filha se casou, já toda a nossa vida foi construída, a gente já viveu, tudo aquilo que a gente precisava fazer já foi feito. E agora, quando a gente olha para a nossa relação, a gente não vê mais tanta razão para estar junto. As coisas não foram como nós imaginávamos, não tinha tanta alegria assim. O casamento virou mais um contrato social para manter os filhos próximos, para as coisas, os netos nos verem juntos, mas agora já não tem mais razão para estar junto. A conclusão dessa pesquisa é que muitos casais não desistem do casamento porque deixaram de amar ou porque deixaram de ter respeito, carinho e afeto pelo outro. É porque perderam a esperança na relação. Elas olham para o casamento e veem que tudo aquilo que construíram já se consolidou e agora, olhando para eles, não sobrou mais nada. Não sobrou esperança para aquela relação. Ele não vai mudar, não mudou até agora, eu já fiz tudo. Ela não vai mudar. Então, o que mata o casamento não é a falta de amor, não é a falta de amizade entre o casal propriamente, mas a falta de esperança de que ele possa ser restaurado. A falta de esperança de que o casal pode ser redimido, de que de fato as coisas podem mudar. E aí, meu irmão, quando toda a estrutura social não consegue responder a esse fenômeno e esses casais se separam, é aí que a Bíblia entra. E ela nos surpreende com uma das histórias mais escandalosas que você já conheceu. Uma das histórias mais absurdas que talvez você já conheceu, mas ao mesmo tempo, uma das histórias mais lindas de toda a Escritura é essa que nós lemos. Uma história sobre esperança que se aplica de forma gloriosa no casamento. E essa história é a história do profeta Oséias e de uma mulher chamada Gomer. Uma história que inclusive inspirou um romance, um livro, e que depois virou um filme que eu quero sugerir para você. Vou pedir para o Fábio colocar aqui no telão esse filme. Isso, Amor de Redenção. Você vai lá no Amazon Prime, não é gratuito, você vai ter que alugar o filme, mas é baratinho, não se preocupa com as economias, coloca lá na tabela do Excel e assista esse filme. Amor de Redenção. Acredite, você será profundamente tocado. Esse filme, que é inspirado nesse romance, que foi inspirado na vida do profeta Oséias, nessa história que nós vamos contar aqui para vocês e conversar hoje. Esse pano de fundo é o seguinte: na história, Oséias, ele se casa com Gomer. Se você olhar no capítulo 1 de Oséias, você vai entender o que está acontecendo. Com a sua Bíblia aberta, então, abre lá no capítulo 1 e você vai dar uma olhadinha para esse cenário. Olha o versículo de número 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá. É um imperativo, uma ação. Tome uma mulher adúltera e filhos de infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Versículo 3. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, ela engravidou e lhe deu um filho. Olha que curioso e que tão assustador é. O profeta Oséias recebe uma ordem do Senhor para que ele se case. Mas o contexto desse casamento, a pessoa com quem ele se casaria, era uma prostituta. E talvez isso te escandalize, te choque. Como Deus está pedindo isso para que Oséias faça? Qual é a razão? Qual é a finalidade? O que Deus espera disso? Deus está fazendo um contraste entre a relação que Oséias teria com essa mulher, uma prostituta,
com a relação que ele, o Senhor Deus, tem com a nação de Israel. Esse contexto que nós estamos falando aqui é um contexto pós a babilônico, em que Israel está já agora vivendo um momento da sua história, e esse momento da sua história é um momento financeiro de muita prosperidade. A nação de Israel é uma nação que está experimentando coisas boas, mas no seu coração, Israel se afastou do seu Deus. Israel se esqueceu do Deus que tirou eles do Egito, levou-os até uma terra que mana leite e mel, você conhece essa história, libertando essa nação de uma escravidão de aproximadamente 400 anos, cuidando deles no deserto, dando a eles aquilo que era prometido, a terra de Canaã. Esse povo, ele se esquece desse Senhor que fez todas essas coisas. E toda vez que a Bíblia fala que eu e você olhamos para outras coisas e buscamos nela satisfação e deixamos de olhar para Deus, o nome disso é idolatria. E de acordo com a palavra de Deus, idolatria significa um adultério espiritual. Significa que nós deixamos de nos relacionar com Deus, aquele que merecia toda a nossa lealdade, toda a nossa fidelidade, e nós começamos a nos relacionar com outras coisas. O nome disso é adultério espiritual. É como se você então deixasse de se relacionar com seu cônjuge e fora dessa relação de lealdade, você começasse a se relacionar com outra pessoa. Qual é o nome disso? Adultério. E então por isso que o Senhor Deus diz assim, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Então esse cenário está acontecendo com a nação de Israel, e agora Deus quer refletir esse cenário, mostrando para o povo de Deus, isso na vida de Oséias e de Gomer. Então, Oséias é chamado a se casar com uma prostituta, que mesmo após ter sido escolhida por ele e ele se casado, essa mulher o abandona. Olha então o que está acontecendo. Oséias já tinha uma situação difícil, uma decisão socialmente difícil. O que vão dizer de mim? O que vão pensar? Mas ele procura Gomer, ele conhece essa mulher e ele então se casa com ela. Mas quando ele se casa com ela, tira ela do prostíbulo, tira ela dessa vida que ela vivia, eles estão vivendo uma vida conjugal, ok, ela tem filhos, eles têm 3 filhos, de repente, Gomer decide abandonar Oséias novamente. Ela decide ir embora, e ela decide viver novamente o quê? A vida que ela vivia antigamente. Ela volta à sua vida de prostituição que ela tinha. Ela busca outros homens e se perde em sua própria infidelidade. Triste, não é, irmão? Quando você olha para esse cenário, o que você espera era que Gomer tivesse uma postura, uma gratidão por tudo aquilo que ela estava experimentando agora. Mas o que ela faz é voltar à velha vida. Muito parecido com o que eu e você fazemos na nossa vida cristã, né? Deus nos tirou de lugares difíceis, Deus deu a nós aquilo que não merecíamos, Deus fez por nós muito além do que podíamos fazer, mas ainda assim, como idólatras e adúlteros espirituais, eu e você abandonamos a nossa relação com Deus e começamos a nos relacionar com as coisas criadas, acreditando que nelas, de fato, nós vamos encontrar a verdadeira satisfação para a nossa vida, e não em Deus. Aos olhos humanos, o casamento de Oséias então estava acabado. Amor havia terminado. Não dá para amar dessa forma. Não dá para amar quando eu já tentei de tudo, quando eu fiz de tudo, quando eu fiz isso, e apesar de todo esse esforço que eu empenho, aliás, no casamento, essa pessoa ainda não consegue agradecer, não consegue olhar para mim com afeto, com carinho. O amor morre, a esperança é sepultada. Mas aí vem Deus.
Deus intervém na história de Oséias novamente, e apesar do que aconteceu, Ele manda Oséias buscá-la de volta, comprá-la de novo, e restaurar a sua dignidade, reconciliar-se com ela. E essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje. Uma mensagem que, mesmo quando tudo parece perdido, e talvez você veio aqui a esse encontro de casais com essa situação no seu coração, sem esperança para essa relação, sem uma realidade concreta, se daqui para frente as coisas vão dar certo para vocês mesmos. Então, se você já ouviu tudo que eu conversei até aqui, agora eu quero te mostrar que mesmo quando tudo parece perdido, há esperança, porque o amor de Deus é maior do que o nosso próprio fracasso para fazer as nossas relações darem certo. E essas verdades estão nesse capítulo 3. A primeira verdade, olha para o versículo de número 1. O versículo de número 1 desse texto, ele vai dizer para a gente que o amor, ele persevera apesar das feridas. Guarde isso no seu coração, porque talvez ele está ferido hoje. O amor persevera apesar das feridas. Olha o que está escrito no início do versículo 1 de Oséias capítulo 3. Vá. Perceba que existe novamente aqui uma ordem ao profeta. E essa ordem é igual à do versículo de número 2. É um imperativo. Vá, e o que o Senhor Deus diz agora? Trate novamente com amor sua mulher. Repara comigo, porque se você ler rápido, talvez você não perceba. Mas o que Deus está dizendo para esse homem é: trate novamente, uma vez mais, outra vez. E ele pede para que Oséias faça o quê? Novamente ame sua mulher. Uma vez mais, Oséias, eu estou te chamando para que você olhe para essa mulher com aquele amor da primeira vez. Aquele do capítulo 1, versículo 2. E sem dúvida alguma, isso não é fácil para Oséias. Precisa sepultar o seu orgulho. Precisa anular o seu ego, as suas feridas. E o Senhor Deus diz: apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ou seja, há uma realidade clara aqui. Ninguém está tampando o sol com a peneira. Ninguém está dizendo que vai ser fácil. Ninguém está dizendo para você, Oséias, que a dor não existe. E é exatamente isso que acontece nas nossas relações conjugais. Ao longo da relação conjugal, seja com 5 meses, seja com 40 anos, muitas coisas podem acontecer, nos ferir e nos machucar. Talvez não seja um adultério, mas talvez seja. Talvez seja só palavras ríspidas. Talvez seja só frieza no trato. Talvez sejam coisas, feridas que não foram tratadas e vocês resolveram simplesmente ignorá-las. São feridas que foram acontecendo, foram machucando e as conversas não resolvem. É melhor não falar sobre isso. Olha, eu não quero mais falar sobre isso. Só que a ferida fica. E deixa eu te dizer uma coisa. Na maioria das vezes, feridas maltratadas, elas vão cicatrizar sem tratamento. E tudo aquilo, irmãos, que não é tratado da forma correta, pode gerar sequelas em mim e você, que vão aparecer em algum momento da nossa vida. É por isso que os divórcios cinzas estão acontecendo. Porque são feridas que foram sendo cicatrizadas sem tratar o problema. Elas se cicatrizaram na marra. Eu vou lidando com isso aqui porque nós temos 2 filhos, não dá para fazer nada numa situação como essa. E essas cicatrizes vão se cicatrizando sem tratamento e deixando sequelas e marcas profundas. É isso que está acontecendo com Oséias. Você precisa olhar para um contexto de realidade do seu casamento. Existe, Jefferson, dor. Eu vi as mensagens, ele trocando com ela. Eu vi ele apagando na hora que eu pedi para ver.
A dor está ali, é real, eu sinto, meu coração está ferido com essa situação. E toda vez que a gente tenta conversar, a gente não consegue chegar a uma conclusão. Apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Essa realidade é o chão do caos. É quando tudo parece perdido, quando tudo parece sem esperança. Esse texto mostra exatamente isso. Indica que já houve amor, mas que esse amor ferido agora está lidando com uma situação difícil. Por que existe amor, Jefferson? Porque já viu esse sentimento profundo. Trate novamente com amor sua mulher. No entanto, Oséias, ele é chamado para lidar com essas feridas que não foram curadas da forma correta. E esse encontro de casamentos aqui, onde o Senhor é o rei dele, é um ambiente para que eu e você, à luz da palavra de Deus, tratemos as nossas feridas no casamento da forma correta. E elas só podem ser tratadas da forma correta com um tipo de remédio que não é o remédio que o mundo oferece, que a sociedade diz. A sociedade diz para mim e para você, se não deu certo, se está assim, você não merece isso. Não. E, parênteses, eu não estou me referindo aqui a relações tóxicas, abusivas, porque relações tóxicas e abusivas precisam ser tratadas com rigor. Mas eu estou falando de pessoas que nutrem sentimentos, amor, respeito, mas apesar disso ainda não conseguem lidar com as realidades de feridas que vão sendo provocadas ao longo do seu casamento. Então o mundo diz para a gente isso, não deu certo, separa. Você quer ver uma coisa? Desde quando eu sou pequeno e você também, você conhece aquela música de criança infantil que é Ciranda, Cirandinha, não conhece? A gente sabe cantar aquilo. E aquela música, ela diz assim para mim e para você desde pequeno: ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. E qual é a próxima estrofe da música? Olha aí. O anel que tu me deste era vidro, quebrou. E o amor que tu me tinhas era pouco, não era o suficiente para tratar as feridas. Não era o suficiente para lidar com essas diversidades que machucam. Então o que acontece? Ele se acaba a esperança do casamento. Desde pequenos, crianças, eu e você somos envolvidos pelo um coro, pela voz da sociedade dizendo que as coisas devem ser líquidas, que elas devem terminar, porque elas não são suficientes, elas não foram criadas para durar para sempre. O filósofo Bauman, ele escreveu muito sobre isso, quando escreveu sobre relações líquidas, quando escreveu sobre o amor líquido, e ele diz que a sociedade, especialmente na pós-modernidade, pós-revolução industrial, é uma sociedade que experimenta liquidez, nada foi feito para dar certo. E desde pequeno nossos filhos, eu e você, somos ensinados sobre isso, que as relações, elas não foram criadas para ir até o fim. O remédio, de acordo com a palavra de Deus, não é esse para mim e para você, para curar as nossas feridas. Elas só podem ser tratadas com um tipo de amor que não é esse que quebra, que é esse que acaba, mas um tipo de amor que não desiste. Apesar disso, apesar da dor, apesar dela ser adúltera, apesar de ela ser amada por outro, apesar dessa realidade, mas um amor que persevera. O remédio para as feridas do casamento, portanto, à luz da palavra de Deus, não é desistir, mas é vá e tente novamente. E tente de que forma? Com amor. Aquele amor, tal como Efésios 5 nos disse, tal como Deus nos amou apesar de nós. Trate uma vez mais. O que Deus está dizendo para Oséias é para que ele ande mais uma milha nessa relação difícil que ele tem, porque ele não deveria desistir da sua mulher
apesar dos seus erros. Então, o que Deus está propondo? Por isso, o poder para o casamento é na capacitação do Espírito. O que ele precisaria então? O orgulho ferido precisaria dar espaço à perseverança. É um amor que dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Perceba comigo uma coisa: Deus não diz para Oséias, você tem razão, de ficar nervoso, de ficar triste e abandonar essa mulher. Deus reconhece a dificuldade da situação, mas Ele não diz abandone Gomer, mas o que Ele diz é ame outra vez. Será que você consegue olhar para as feridas do seu casamento, para o que você já passou com esse homem, com essa mulher, e responder para si mesmo, se hoje você consegue aplicar esse remédio nessas feridas? Ame outra vez. Será que você consegue, apesar do que passaram, não tratar essas feridas e essas dores de qualquer forma que não seja amor perseverante até o fim? Deixa eu te dizer uma coisa: quando as feridas não são tratadas com um remédio certo, o casamento, ele vira um monumento e não relacionamento para a glória de Deus. Quando as feridas não são tratadas da forma certa, o casamento deixa de ser palco para a glória de Deus, e é por isso que eu e você vivemos para a nossa própria satisfação pessoal. Vira obrigação social, deixa de ser cumplicidade. Contudo, Oséias é chamado a amar de uma forma diferente. E se você está aqui cristão, ou se você está aqui e ainda não tem uma fé resoluta nesse Senhor, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, nós vivemos por ela, seguimos ela, porque é boca de Deus para nós. Ela é nosso guia de prática e fé. Ela disse: existe um modelo de amor diferente do que o mundo oferece. Um modelo que não é líquido, um modelo que ama de uma forma diferente, um amor que não desiste, mas um amor que persevera, apesar das feridas. Portanto, as palavras duras que nunca foram curadas, a frieza afetiva, a falta do carinho de escuta, de tempo juntos, porque agora a gente tem tempo para tudo, inclusive para ficar um na frente do outro olhando para o celular. A gente dá atenção para todos que estão no celular, que nós olhamos, menos para o nosso cônjuge que está na nossa frente. A rotina dos filhos que sufoca, só se fala de conta, só se fala de problemas. As mágoas acumuladas ao longo dos anos, a indiferença silenciosa, vivem juntos, mas não compartilham a vida. É nessa hora que muitos dizem: não dá mais, acabou, eu não consigo. E aí o gabinete pastoral vira espaço para mágoas e tristezas profundas. O casal que dorme junto já não consegue mais se tocar. O silêncio na cama se tornou mais pesado do que qualquer briga. O marido que se sente ignorado e rejeitado, e a esposa que se sente desvalorizada e insensível. Será que ele não está vendo tudo que eu faço? Cuido dos filhos, cuido da casa, cuido das roupas. É nesse cenário de feridas abertas, de orgulho ferido e esperança esgotada, que a palavra de Deus soa a Oséias e soa a mim e a você: vá e trate outra vez, novamente, com amor, essa mulher que está do seu lado, com amor, esse homem que está do seu lado. Apesar do caos e da realidade dolorida, quando tudo grita acabou, a graça de Deus sussurra ao seu ouvido: ame outra vez e dê uma nova chance. Mas como isso é possível, Jefferson? Como é possível perseverar em meio a tantas feridas? A resposta não está em você. Se você me acompanhou até aqui, você já entendeu isso. A resposta não está na força do seu braço, mas ela está no próprio Deus. Oséias só pode amar Gomer outra vez, porque antes de amá-la, ele experimentou o amor de Deus por ele. E que amor é esse, Jefferson? Um amor que persevera, precisa ter em Deus o seu modelo, e essa é a segunda verdade. Olha aqui comigo a continuidade do versículo número 1. Quando o Senhor Deus diz para Oséias: ame outra vez, apesar dela,
ele vai dar o modelo do amor que Oséias precisa estabelecer para conseguir. Então a segunda verdade desse texto é essa: o amor tem em Deus o seu modelo para que eu e você possamos amar. O amor verdadeiro não encontra no mundo ou nas cantigas de criança o seu modelo, mas o modelo de amor é o próprio Deus. E olha então o que está escrito na parte final do versículo 1. Ame-a como? Olha só, ame-a como? De tal modo, esse é o modelo para você amar, porque eu sei que é difícil. Então como eu amo? Ame como o Senhor ama. É dessa forma que você deve amar. Ama os israelitas, e olha só, a mesma construção que está no início do versículo 1, apesar dela ser adúltera, vem agora na final do versículo 1, na parte B. Ame como o Senhor ama, apesar dos israelitas se voltarem para outros deuses. Adultério espiritual. Apesar de eles amarem os bolos sagrados a outros deuses de uva passa. O modelo aqui é o amor de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o seu referencial de amor quando você se casou? Quando você conheceu esse homem e essa mulher, qual era o seu referencial de amor? Deixa eu te contar o meu. Meus pais se separaram, eu era muito jovem. Eu tinha uma criança, eu tinha 10 anos. Meu pai, ele teve uma formação muito grande, ele fez academia do Barro Branco, fez direito, depois fez letras, ele era um verdadeiro cabeção. No grego profundo é inteligente. Mas a minha mãe era uma senhora muito simples. A minha mãe era descendente de italianos, ela só estudou até a 3ª série, ela sabia escrever o nome dela, algumas coisas, ler, mas ela tem uma simplicidade na sua educação, na sua vida muito grande. Quando eles se separam, fruto de um adultério do meu pai, de alguns adultérios do meu pai, minha mãe, com a personalidade dela muito forte, italiana, ela decide então se separar e viver a sua vida. Mas como vai ser? Ela me pega minha irmã já tinha 2 filhos, então ela era viúva naquele momento, minha irmã, então ela traz a sua família para ela cuidar. Foi costurar, foi trabalhar. Desde muito cedo, então, eu precisei trabalhar para ajudar no sustento da minha casa e da minha família. Só que nesse modelo de família que nós construímos, não tinha referencial de cuidado afetivo, porque não dava tempo. Eu precisava ajudar minha mãe, vendia lá uns picolés, minha irmã trabalhando, minha mãe trabalhando, faltava espaço para colocar a cabeça no colo, para conversar como foi seu dia. Eu cresci num ambiente assim. Quando eu me casei com a Thaís não foi criada assim. Então, o modelo de amor dela era de cuidado. A primeira vez que eu cheguei na casa dela para conversar com os pais dela, o pai dela foi bater um suco para eu tomar e trouxe para mim, toma um suco. Eu fiquei até constrangido, falei, gente, eu devo ser o máximo mesmo. Eu não sabia se eu pegava, se eu agradecia, eu fiquei constrangido com aquilo. E quando eu então e Thaís nos casamos, a minha bagagem da vida pessoal veio para o casamento. Eu não sabia o que era afeto. Às vezes eu e Thaís estávamos andando e eu não sabia que tinha que pegar na mão dela. Essa coisa, essa matemática simples de 2 mais 2 é 4, eu não sabia. E eu andava, normal, e às vezes eu continuava andando, nem reparava, e daqui a pouco eu olhava, cadê a Thaís? E ela estava em outro lugar, lá atrás. E ela me dizia assim, você não vai pegar na minha mão? E eu dizia, precisa, pega, está aqui a mão. Para ela era absurdo, parece que eu não a amava. Então ela, com 22 anos, dizia assim, o que eu fiz? Aonde eu estava com a minha cabeça? Esse cara é um ogro. E aí ela começou a tomar algumas atitudes. Ela disse assim, se ele não pegar na minha mão, então eu vou parar e vou deixar ele andando, só para ver onde que vai isso daqui. Então, às vezes a gente estava no shopping, era muito engraçado, porque eu começava e tal, e eu fico olhando tudo à minha volta, assim, e aí olhando, e daqui a pouco, cadê a Thaís? Ela parada lá, e ela assim. E eu
E aí eu tinha que voltar. Pegava na mão. E nas nossas conversas? Porque eram conversas, quando eu tinha que ter com a minha mãe, com a minha irmã, eram conversas muito racionais sobre a vida, com muitas dificuldades, não tinham conversas afetivas, não dava tempo. Era conversa sobre como a gente vai pagar essa conta. Mas com a Thaís, não dava para ter conversas assim. Não eram conversas que a gente precisava falar sobre racionalidade. A minha forma de amar era quando eu ouvia ela dizer, puxa, eu preciso desse sapato. Eu ia lá, comprava o sapato, chegava nela e entregava. Era a forma de eu dizer, eu amo você. Mas para ela não era aquilo que ela esperava. Ela queria o sapato, sem dúvida alguma. Vamos ser honestos. Mas ela queria algo mais. Ela queria que eu chegasse nela e dissesse, você hoje cuidou das coisas aqui, obrigado por cuidar de mim. Obrigado por seu cuidado, por seu zelo. Ela queria ser notada, mas eu não tinha referencial de amor. Qual era o seu quando você se casou? Os teus pais? Aquilo que você aprendeu na sua criação? Os romances de TV? O dorama? Foi esse o seu referencial de amor? Aquele casal do Instagram que você viu, que é tão fofinho, que faz declaração de amor. Para Oséias, o modelo de referencial de amor não estava em outro casal, não estavam em famílias dorianas. O referencial de amor para Oséias era o amor do próprio Deus. E quando esse amor é o exemplo para mim e você, esse amor é constrangedor. É por isso que o apóstolo Paulo diz, o amor de Deus me constrange. Sabe por quê? Porque quando a gente tem um olhar real sobre a nossa vida, quando a gente olha para ela e percebe quem de fato nós somos, pecadores, e a gente percebe quem Ele é, então, meu irmão, não tem como a gente não se dobrar e se curvar constrangidos por esse cuidado amoroso por nós. Então vem Deus e diz assim, olha, o amor que você deve ter por essa mulher não é esse modelo, esse construto social. O modelo de amor não é o que você aprendeu com a sociedade, com as famílias, com seus pais. Ame como eu amo. Esse é o modelo para amar. Um amor que, apesar das imperfeições, porque quando Deus me vê, Ele me vê um pecador, mas quando Ele me vê pelas lentes da cruz, e então Ele me ama apesar de quem eu sou. É um amor que se dá, que se entrega, apesar do outro. Ame-a novamente. Como eu vou fazer isso? Como eu amo. Esse é o modelo. Não é cantando ciranda, cirandinha. Você deve amar, então, como eu amo Israel, apesar de Israel ter me traído. Foi esse o amor que reacendeu o amor de Oséias por sua esposa, infiel, adúltera. Foi esse o amor que o Senhor deu ao Oséias para que ele pudesse fazer o seu coração reaquecer, para tentar uma outra vez, inspirá-lo para amar novamente. Ame novamente. Deus não está exigindo nada de Oséias que Ele mesmo já não tenha feito por mim e por você. É isso que Ele está fazendo. E como Ele fez, Jefferson? Ele fez isso na cruz. Não foi a cruz que despertou o amor de Deus por você, meu irmão. Foi o amor de Deus que o levou até a cruz por você. É o oposto. Em Apocalipse, João, quando estava na ilha de Patmos, ele diz que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo, antes de criar todas as coisas. Esse Deus, ele já havia determinado como as coisas seriam. Então, sem dúvida alguma, ele sabia que as coisas seriam como são, porque ele determinou as coisas. Ele sabia que você seria um pecador, mas com Deus o carro não capota na curva. Deus não tem um plano porque o carro capotou. Ele tinha um plano antes mesmo que as coisas acontecessem, que o caos se estabelecesse. E sabe qual era o plano de Deus? Amar você até o fim.
o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Foi esse amor que levou ele até a cruz. E sabe, curiosamente, esse amor, ele então não é moldado num sentimentalismo, numa realização pessoal, porque não há realização pessoal em Jesus, porque ele se entrega e morre. Qual é a realização pessoal que existe aqui? O que existe é uma decisão moldada no seu caráter, em quem ele é. E sabe quem ele é? Um Deus leal, que tem um amor leal por mim e por você, apesar de quem somos. Portanto, o modelo de amor de Deus, ele não é condicional. Se ele fizer, eu faço. Se ele não fizer, eu não faço. Esse é o nosso modelo de amor, que condiciona as coisas. O amor de Deus é incondicional. Se ele não fizer, eu faço. Se ela não fizer, eu vou morrer na cruz por ela. Se as coisas não acontecerem, eu sou esse Deus que vou me entregar. Mas e a santidade, Jefferson? Sim, isso é uma obra do Espírito no coração daqueles que já foram alcançados por esse amor. Então a gente não se santifica para que a gente seja salvo. A gente vive uma vida de santidade para responder porque já fomos salvos de quem somos. Porque Ele amou primeiro e amou apesar de nós. Portanto, meu irmão, se formos apenas amar na força dos sentimentos humanos, cedo ou tarde, acredite, você vai fracassar. Então, quando você estiver diante daquele documento de divórcio, você vai lembrar do Jefferson e vai cantar ciranda, cirandinha, sabe? Porque os modelos humanos são fracassados. E o resultado disso é um círculo de espera, cobrança, onde ninguém vai dar o primeiro passo, porque vocês são incapazes. Mas o amor conjugal, à luz da palavra de Deus, não pode ser sustentado por emoção, mas por decisão moldada no caráter e no exemplo de Deus. Como Deus ama. Deus não espera Israel se arrepender para depois amar. Jefferson, ele tem que vir falar comigo, porque se não vier, ela tem que vir pedir desculpas. Não, não é que não tenha, mas o amor de Deus ama apesar da falta de arrependimento, apesar de quem somos. E esse amor, o objetivo dele é nos constranger ao ponto então de que a gente se curve diante dele. Se curve, se dobre, a fim de que a gente perceba através da atitude dele, através da atitude dela, que nós de fato precisamos mudar quem somos. Apesar da ingratidão, da frieza, da infidelidade do coração humano, Deus não espera Israel mudar para amar. Ele ama, apesar de quem Israel é. Jefferson, marido, esposa são chamados a amar, não porque o outro merece, mas porque eles foram amados por Cristo. E por isso, esse é o modelo de amor. E quando eu amo, então eu estou esculpindo Davi na vida do meu cônjuge, a fim de que um dia ele seja mais parecido com Cristo. Agora, se o modelo do nosso amor é o próprio Deus, então a gente precisa entender que esse amor não fica apenas no discurso. O amor de Deus não é um amor que ficou apenas em palavras, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não, esse amor é prático, ele se revela em ação, custou caro, e custou sacrifício. E é exatamente isso que Oséias nos mostra para mim e para você nos versículos 2 e 3. E esse é o meu último ponto com vocês. Esses versículos vão mostrar para mim e para você que o amor que entendeu que ele tem que ser perseverante no modelo de Deus, como ele ama, ele precisa sacrificar para restaurar e reconciliar. Essa é a terceira verdade. O amor sacrifica para restaurar e para reconciliar. Olha o que está escrito no versículo 2 e 3. Nesses versículos, o autor nos diz o seguinte: por isso eu comprei. Perceba que então Oséias, ele vai.
ele não se intimida, ele não ouve as vozes da sociedade, então ele vai, e ele faz o quê? Comprou por meio de 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Eu a comprei de volta para mim. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Então o que está acontecendo nessa parte final da história? Oséias ouve o Senhor, ele engole o seu orgulho, ele descobre que o modelo de amor é o modelo de Deus, e ele vai. E ele compra essa mulher novamente. Muito provavelmente os historiadores dizem que Gomer estava numa condição de escravidão sexual. Ela deveria estar em algum prostíbulo, e você verá isso aí nesse romance que eu sugeri para você, porque muito provavelmente ela estava presa para ser escrava sexual daquele lugar onde que ela estava. Então ela precisava ser comprada por um preço para que o seu senhor a libertasse. Então Oséias precisa pagar por isso. E o mais interessante é que o que a gente vê aqui é que existe um preço para o resgate de Gomer. Existe, significa que não seria fácil para Oséias, teria que pagar um preço para isso, para que ele pudesse casar com ela novamente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais sacrifícios eu e você estamos dispostos a pagar para restaurar e reconciliar nosso casamento? E eu não estou falando da inscrição. Não. Eu não estou falando da inscrição aqui do encontro, porque você talvez só quis vir fazer comprinhas aqui. Eu estou falando de quais sacrifícios, preços reais na vida você está disposto a pagar para restaurar e reconciliar o seu casamento. Talvez sua resposta hoje, Jefferson, nenhum. Eu já estou cansado. Talvez você diga, eu já fiz sacrifícios demais. Eu estou querendo receber, eu não estou querendo pagar, não estou disposto a pagar mais nada. Mas o exemplo do amor que modela em Deus é o exemplo de um amor que tem um valor. Ele paga o resgate pela vida daquele que ele ama. Oséias pagou um preço para resgatar Gomer, e esse preço era metade do valor de um escravo e 1,5 barril de cevada, que inclusive era comida de animal, o que significava que Gomer não valia muita coisa, mas ainda assim ele precisava pagar. Isso mostra a condição degradante que ela estava. Mas de todo modo, Oséias precisava pagar por isso, senão ela não seria liberta. A verdadeira ideia de amor, então, aqui para mim e para você, é que se a liberdade é algo que custa, se para amar eu preciso pagar para esse resgate, significa que o amor exige sacrifício, investimento, renúncia de mim e de você. E não só isso, não só investimento, não só sacrifício, tal como Cristo fez. Ele pagou o preço do pecado. A cruz era para mim e para você, mas Ele paga o preço da cruz para nos resgatar. Modelo de amor, Ele. Mas não só para isso, para nos restaurar. Olha o início do versículo 3. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. É isso que Oséias está falando com ela. Você viverá comigo por muitos dias e você não será mais prostituta e não pertencerá a nenhum outro homem. Sabe o que Oséias está fazendo com essa mulher? Ele não a compra como uma escrava. Ele não a compra porque teve piedade dela ou dó. Olha, eu fiquei sabendo da sua situação e vim aqui dar um jeito, paguei agora, vai viver a tua vida, porque o que você fez comigo não dá para viver com você. É claro que eu não ia deixar você continuar sendo escrava sexual, você fez suas escolhas, talvez até você merecia isso, mas não, eu vim aqui, eu paguei agora, viva a tua vida. Não, Oséias paga o resgate dessa mulher, ele investe nisso, para que ele pudesse restaurar a vida dessa mulher.
O resgate não é para humilhação, mas é para restauração da sua dignidade. Olha o que o texto está dizendo: você viverá comigo por muitos dias. Significa que você será minha mulher novamente. A sociedade está te vendo dessa forma, eu sei que você fez isso, mas eu vou restaurar a sua dignidade, eu vou pagar o sacrifício que precisa ser pago, e você não será mais prostituta, você não pertencerá a nenhum outro homem, porque o resgate do nosso casamento não é para a gente jogar na cara do outro o que a gente faz, mas é para restaurar a dignidade que existe no nosso cônjuge. Restauração, irmãos, exige tempo, exige esforço, intencionalidade e paciência para que seja bem sucedida. Eu não sei se você já viu esses programas, eu gosto dessas séries que passam sobre carros antigos, essas coisas, e eu não sei se você já teve a oportunidade de ver sobre restauração de coisas. Mas tudo aquilo que precisa ser restaurado tem que ter muita paciência, leva tempo, são alguns detalhes que precisam ser observados, algumas etapas, avaliação, tem que desmontar, tem que remontar, tem que fazer reparo, tem que substituir algumas peças, alguns produtos acabaram, a gente tem que encomendar. É isso que precisa ser feito no nosso casamento. Uma restauração que não vai ser de um dia para o outro, uma restauração que não vai ser talvez para amanhã, mas vai ser difícil, paciente, intencional, para que ele seja bem sucedido, porque quando isso acontecer, o seu casamento será palco para a glória de Deus. Porque quando isso acontecer, o seu casamento vai ser um reflexo daquilo que Cristo fez por nós, amou apesar de nós, e o mundo e a sociedade não vai cantar para você que o anel se quebrou, ou que o amor acabou, mas vai cantar uma música que diz: seja glorificado o Senhor pela vida dessa família. Não, os vizinhos não vão mais conhecer vocês por causa dos gritos, não por causa dos berros, mas vão ouvir vocês, apesar das dificuldades, intencionalmente buscando restaurar Cristo na vida do outro, a fim de que esse lar produza frutos para a glória do nome do Senhor Jesus. Você não será mais prostituta, você não vai ser mais esse cara grosseiro que não pega na mão. Agora eu pego na mão. E se não pegar, agora eu que falo. Cadê? Porque houve investimento, custou caro para ela muito. Ela teve que se sentir menos amada às vezes, mas ela insistiu para comprar, em restaurar, a fim de que esse relacionamento fosse reconstruído em intimidade e fidelidade. Então o amor de Oséias não queria apenas corrigir Gomer, mas trazê-la de volta, redimida e restaurada. Jefferson, olha o final do versículo de número 3, como que essa história termina? Essa história termina da seguinte forma: e eu viverei com você. Aqui, a pedra do anel não se quebra. Aqui o relacionamento não acaba. Aqui existe reconciliação. O objetivo não era libertar, o objetivo não era apenas restaurar, o objetivo aqui era reconciliar. Eu viverei com você. Eu sei que você não é fácil, eu sei que você marcou minha história com dores profundas, mas nosso relacionamento será reconstruído em intimidade e fidelidade. Eu vou viver com você, Gomer. O amor de Oséias quer trazê-la de volta para que eles possam viver uma vida a dois, não uma vida separada. Você pode olhar para essa tragédia que aconteceu no seu casamento, ou nesses grandes anos que vocês têm, e você pode olhar para isso e dizer: eu vou viver com você. Eu sei que feriu, eu sei que machucou, mas o objetivo de eu te amar não é porque eu sou bom, mas é porque Deus é o meu modelo de amor.
e Ele me amou apesar de mim, eu vou te amar apesar de você. No casamento, meu irmão, perdão sem reconciliação não é o alvo final. Não existe perdão para que cada um siga a sua vida. Existe perdão para que você hoje possa dizer: eu vou viver com você até o fim, até que Ele volte. Andar e amar no casamento vai custar o seu orgulho, vai custar sua renúncia, o seu ego, vai custar perdoar de verdade. Mas o marido e a esposa que decidem recomeçar depois de coisas difíceis que passaram, inclusive traições, como aqui no exemplo, eles não estão fazendo isso para fingir que nada aconteceu. Eles estão fazendo isso para construir algo novo. Eu vou viver com você algo que nós não vivemos até hoje, à luz da palavra de Deus. O amor verdadeiro, então, não é barato. O amor verdadeiro, ele se sacrifica para restaurar, e ele faz isso para reconciliar. É assim que Cristo nos amou, e é assim que Ele nos ensina a amar no casamento. Se você hoje então está me dizendo: Jefferson, isso é impossível para mim, eu não tenho forças, e eu te entendo, mas eu não consigo aplicar isso na prática. Essa história de Oséias, olha, legal, mas e se eu te apresentar hoje um Oséias maior? Não esse o profeta que nós lemos aqui. E se eu te apresentar hoje um Oséias, que ele é maior do que esse Oséias? Um que resgatou não essa Gomer, mas um que prenuncia apenas com essa história o verdadeiro amor e o verdadeiro resgate que um Deus fez por mim e por você. Então talvez, meu irmão e minha irmã, você encontre forças para amar novamente, porque foi exatamente isso que Cristo fez. Ele não pagou prata ou cevada como esse Oséias fez. Ele não pagou aqui 1,5 barril de cevada e 180 gramas de prata. Ele pagou o próprio sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Foi esse o preço. Foi uma coroa de espinhos, foram pregos nas suas mãos, nos seus pés, sua humilhação na cruz, uma lança na sua costela. Foi esse o preço da cruz, o seu próprio sangue. E qual era a finalidade disso? Fazer um show no Gólgota? Não, a finalidade disso era amar você até o fim. Para que um dia, como o apóstolo Paulo disse quando escreveu em Romanos capítulo 8, se cumprisse na minha vida e na sua vida: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem a espada, nem a fome, nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem demônios, nada poderá me separar do seu amor, Senhor. Eu viverei com você, apesar de quem eu sou, até o fim. Ele nos dirá: apesar de quem vocês são, eu viverei com vocês até o fim. Porque esse amor não é um amor que se constrói a partir de sentimentos ou ações. É um amor que se constrói com base em uma decisão. O amor que recomeça, que dá nova chance, que reconstrói, não nasce em nós. Nasce na cruz do Calvário. Então, se você quer viver isso hoje, eu quero te dizer o seguinte: mesmo quando tudo parece perdido, sempre há esperança, porque o amor de Deus é maior do que o nosso fracasso. Se vocês querem experimentar isso para a sua vida hoje, meu irmão, eu quero que você honestamente tome uma decisão no seu coração. Uma decisão de amar quando tudo parece arruinado. Eu não sei se você vai fazer essa oração segurando na mão da sua esposa. Eu não sei se você vai dobrar os seus joelhos para dizer: Deus, eu quero amar dessa forma. Meu coração está destruído por causa do que ela fez. Meu coração está destruído por causa do que ele fez. Eu não sei como vou fazer isso, mas me ajuda a amar esse marido e essa mulher como o Senhor me ama. E quando o Senhor me ensinar esse modelo de amor que eu não sei, eu não pego na mão,
Eu não tenho palavras de carinho, às vezes eu sou duro. Quando o Senhor me ensinar esse modelo de amor sacrificial, reacenda a esperança no meu casamento novamente. Acende, Senhor, por teu Espírito, acende aqui em mim a chama para eu olhar para ele e para ela como eu olhei na primeira vez. E então eu vou fazer isso, eu vou amar novamente. Mesmo o mundo dizendo para eu fazer o contrário, mesmo o mundo me dando outras sugestões, eu vou amar no modelo de amor do Senhor e vou amar até o fim. Eu vou viver com você, Gomer, até o fim. Se você deseja isso para a sua vida, eu quero te convidar a orar nessa manhã. Curve a sua cabeça, pegue na mão da sua esposa, abrace ela, dobre seus joelhos, faça o que você quiser, mas é uma oração pedindo a Deus por esperança. Obrigado, Jesus, obrigado porque hoje a Tua palavra nos ensina que mesmo no meio do chão do caos da nossa vida, a gente não precisa perder a esperança. Não. Eu sei que é difícil às vezes lidarmos com questões no nosso casamento, algumas são muito dolorosas e talvez hoje aqui tenham casais que estejam passando por isso. Reacende por teu Espírito o amor nos nossos corações, faz a gente olhar para as nossas feridas, não as ignorando, não porque dói, a gente reconhece, mas coloca nas nossas feridas o remédio que eu e meus irmãos precisamos para lidar com essas coisas. Tua graça, que supera quem somos, que restaura aquilo que foi destruído, que começa no chão do fracasso, que ama apesar de mim. Então faz isso na vida desse casal hoje, Senhor, porque Tu podes fazer o que nós não podemos. Onde o nosso braço não chega, onde nossa capacidade não vai, o Senhor pode fazer. Então faz isso, que essa mulher olhe para o seu marido com amor e ame novamente, que esse marido olhe para sua esposa e olhe com aquele amor que ele teve desde o início, e que eles, sem ignorar as fraquezas e as dores, consigam, no poder do Espírito, fazer na vida do outro que ele seja mais parecido contigo. E quando isso acontecer, Senhor, dá-nos força para vivermos esse casamento até que o Senhor volte, até que o Senhor apareça nos céus e nos chame com um novo nome, e então a gente se apresente ao Senhor de forma gloriosa. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal revestido da imortalidade, e então, Senhor, nada poderá nos separar de Ti. Faz dessa família um testemunho vivo do Evangelho no meio dessa sociedade, na rua onde eles moram, no bairro onde eles moram. Restaura, a fim de que Teu nome seja engrandecido. É assim que eu oro, grato, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meus irmãos, por essa rica oportunidade que vocês deram a este pastor e a minha esposa de estarem com vocês. Foi muito especial. Deus abençoe.